Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as duas casas de Israel, sobre as duas oliveiras que estão em Zacarias, sobre os dois ungidos de Deus. Nós vamos estudar mais sobre o livro do profeta Zacarias hoje. Eu fiz um mapinha aqui para a gente acompanhar e algumas perguntas. Você já parou para pensar por que Deus está dando aquelas visões para o profeta Zacarias, para ele profetizar para a casa de Judá, naquele contexto? Você já imaginou quais são os objetivos dessas visões? Por que Zacarias está vendo duas oliveiras, um castiçal de ouro com as 7 lâmpadas? Qual seria a finalidade dessa visão? Tanto para aqueles tempos como para os nossos tempos. No vídeo de hoje também nós vamos falar sobre as 70 semanas. Mas eu vou mostrar que as duas casas de Israel, ela é um chavão até para você entender corretamente sobre as 70 semanas do profeta Daniel. E muitas pessoas estão dando estudo das 70 semanas sem conhecer as duas casas de Israel. Algumas chegam perto, outras passam longe do que diz respeito à verdade. E nesse vídeo, através das duas casas de Israel, eu vou mostrar para vocês que já me acompanham e também para você que não conhece muito essa mensagem das duas casas, das duas oliveiras, das duas testemunhas. Eu já tenho feito vários vídeos no canal. Você pode também ir na descrição e ver um vídeo associado com esse, ou ir no canal e procurar o vídeo das duas testemunhas e das duas casas de Israel. Seria ótimo você acompanhar todos esses estudos. E para você que já me acompanha, queria que você continuasse assistindo, que eu vou trazer coisas novas nesse vídeo. Hoje eu fiz um mapinha mental do livro de Zacarias. Essas duas folhas aqui, ó, não vai dar para ver direito, né, mas eu coloquei aqui coisas interessantes para a gente estudar. Por exemplo, eu coloquei aqui que Zacarias teve 8 visões. Eu vou fazer uma seleção delas aqui, como eu fiz esse mapa hoje, essas coisas ainda estão entrando na minha cabeça, né, a sequência delas. Eu vou fazer esse trabalhinho agora só para dividir, porque eu vou usar bastante o livro do profeta Zacarias e eu creio que você vai ter muita vontade de estudar o livro do profeta Zacarias junto com as duas casas de Israel a partir desse vídeo. Se você já conhece sobre as duas casas de Israel, pode continuar assistindo o vídeo. Como eu disse antes, há quase 2 anos atrás, tem coisas novas para se falar sobre as duas casas de Israel. Tem coisas que nesse vídeo eu não vou poder falar ainda, ok? Eu vou deixar para os próximos vídeos. Primeira visão. Ó, Zacarias, que eu marquei aqui, ele teve 8 visões, né? Do capítulo 1 até o capítulo... Do capítulo 1 até o capítulo 5 ele teve as visões. Deus deu as visões para ele. A primeira visão foi com um homem, o homem das murtas. Também é revelado como anjo do Senhor. E ali vai aparecer os quatro cavaleiros que aparecem em Apocalipse, mas com algumas variáveis. Mas está lá, né? Tem um reflexo com Apocalipse. Segunda visão, Daniel viu 4 chifres e 4 ferreiros. E é explicado na visão que esses 4 chifres são os reis que dispersaram Israel e Judá. Se você quer conhecer bem sobre esses 4 chifres, se bem que não vai ser agora o foco desse vídeo, você tem que conhecer sobre a divisão das duas casas de Israel e conhecer quais foram os reinos e os reis que dispersaram Israel, que levou cativo eles. Isso é muito interessante no profeta Zacarias, porque é no profeta Zacarias que vai falar muito das duas casas de Israel e de Efraim e Judá. No profeta Oséias também, mas no profeta Zacarias é riquíssimo, né? Deus sempre procura a soma dos profetas. E aí, são 4 chifres que dispersaram Judá e Israel, mas Deus mostrou também 4 ferreiros que iriam vencer o poder destes chifres das nações que dispersaram Judá e Israel. A terceira visão, ainda no capítulo 2, ele viu um homem que tem um cordel para medir Jerusalém, a sua largura, o seu comprimento. Isso lembra Apocalipse, né? Lembra Apocalipse 11, que foi dado uma vara para João, falado, vai medir Jerusalém. Apocalipse 11 e Apocalipse 21. Jerusalém está sendo medida na sua largura, altura e comprimento. 12.000 estádios, né, de cada um. E Paulo fala disso em Efésios. E eu quero explicar nesse vídeo de onde que Paulo tirou. Em Efésios 3 ele fala da largura, da altura e do comprimento, e conhecer o amor de Cristo. E no contexto de Efésios, que isso está no 3, ele está falando de uma edificação de uma cidade. Zacarias que ele tirou. E aí em Zacarias 3, Deus também vai parar para falar da primeira e da segunda vinda de Cristo, junto, no capítulo 3. A quarta visão,
foi mostrado o sumo sacerdote Josué, que é Yehoshua, e Satanás, que estava ao lado dele para acusar. Tem muitos detalhes aí sobre esses pontos, eu só estou explicando a visão, não vou explicar esses detalhes agora. E também foi mostrado a pedra, que tinha 7 olhos nela, que Deus ia esculpir ela. E também foi dito que Deus ia tirar a iniquidade da terra em um só dia. Mostrou um sumo sacerdote, mostrou uma pedra com 7 olhos e disse que ia tirar a iniquidade da terra em um só dia. Isso é muito interessante porque já liga direto com Daniel 9. É o objetivo das 70 semanas. O final de transgressão, final de pecado e expiação da iniquidade. Só que aqui é um contexto bem profético. Essa foi a 4ª visão. A 5ª visão está no capítulo 4. Foi mostrado uma menorá, né, um candeeiro, e ali tem 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Foi dito que aquela menorá... Tem muitos detalhes, né? Não vou ler tudo agora, só fiz um mapinha aqui para a gente entender. Foi mostrado que essa menorá, que esse candeeiro, tem os 7 olhos que percorrem por toda a terra. Você vai ver uma associação. No capítulo 4, a pedra tem 7 olhos. No capítulo 5, a menorá tem 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. Essa mesma ideia, essa mesma visão vai aparecer em Apocalipse 4 e 5. Um cordeiro como tendo sido morto, ele tem 7 chifres, 7 olhos, e vai falar que os sete olhos do cordeiro são os 7 espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. Lá em Apocalipse, onde você vai ver uma menorá sendo 7 igrejas, né, com todos esses detalhes. Essa foi a 5ª visão, que se encontra no capítulo 4. Também é importante entender que essa visão foi a palavra para Zorobabel. Então nós temos que entender qual é o objetivo dessa palavra, porque essa visão foi para Zorobabel, aquele que estava na Babilônia e que colocou o fundamento da casa de Deus. Então a gente tem que entender por que essa visão que foi mostrada para Zorobabel, quando ele colocou o fundamento da casa de Deus para edificar, por que essa mesma ideia está aparecendo em Apocalipse? Porque é a mesma ideia, a mesma visão. Essa foi a 5ª visão no capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos ter a 6ª e a 7ª visão. No capítulo 5, na 6ª visão, você vai ver um rolo voante, que é a maldição que sai por toda a terra. Essa palavra maldição, ela contém muita revelação, porque ela está ligada a uma mulher. Logo em seguida, na visão número 7, foi mostrado um efa com uma mulher, e ela é impiedade, essa mulher. Por que está mostrando uma mulher? Por que ela é a impiedade? Tudo isso dá para entender, não de uma hora para outra, mas dá para explicar, em conexão com todos os pontos anteriores, com todas as visões anteriores. Nenhuma visão foi dada de modo aleatório para Zacarias. Todas são representantes do tempo do fim, melhor dizendo, né? Falando muito mais a respeito da última semana do profeta Daniel do que de todos os tempos. Se bem que elas falam de todos os tempos, né? Para tudo existe uma construção de cenário. O anticristo não pode operar na terra sem uma construção de cenário, de reinos, de tudo preparado. Mas fala muito mais a respeito dos últimos 7 anos. Inclusive, já que a gente está falando aqui sobre a menorá, né, que em Apocalipse é apresentada como 7 igrejas, que tem também os 7 olhos do Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. Em Apocalipse, essas 7 igrejas, elas existiam em um contexto histórico. Tudo que foi mostrado para 7 igrejas estavam acontecendo no mesmo tempo. Só que quando você para pensar, por que 7 igrejas? Por que aquela sequência? Porque Deus poderia mudar a sequência. Não existia só 7 igrejas na Ásia e nem no mundo. Por que aquelas promessas na sequência? Porque para cada igreja, no final, ele faz uma promessa. Para cada igreja, ele se apresenta de uma maneira naquela sequência. Você vai ver que além de Deus falar de todas as eras, por isso 7 igrejas, de todos os tempos que a igreja passaria na Terra, Deus estava muito mais interessado em mostrar os últimos 7 anos. Não é o assunto agora, né? Mas só para você ficar bem interessado. Deus estava muito mais interessado em mostrar os últimos 7 anos, ou 7 dias, né? Dos 70, das 70 semanas do profeta Daniel, através daquelas 7 igrejas. Isso quer dizer que você pegando todas as peças que foram faladas nela, não foi à toa. Profeta Balaão, falso profeta, né? Prostituta Jezabel, grande tribulação, Jezabel
Você sabe que ela estava no tempo de Elias. O trono de Satanás lá. Mas o que tem? Igreja de Filadélfia, né? Grande tribulação. Esmirna, perseguição do diabo. Todas essas coisas que eu falei até fora da ordem, somando com a maneira de como Jesus se apresenta para as 7 igrejas, porque ele se apresenta conforme essas visões aqui que você está vendo em Zacarias. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus em Zacarias está relacionado à 5ª visão, a menorá. Jesus, por exemplo, fala isso, diz aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, para a igreja de Tiatira. Por que Jesus está se apresentando assim? Aonde que Jesus está te levando com isso? Porque não é à toa. Justo para a 4ª igreja, onde é a igreja de Tiatira, onde tem uma mulher, Jezabel, prostituta, né, que você faz lembrar. Por que Deus está usando o nome Jezabel para falar de uma prostituta? E se sabe que ela quis matar Elias. Elias fechou o céu por 3 anos e meio. Bom, isso nos remete ao tempo final. As 2 testemunhas, tem a prostituta lá em Apocalipse. Isso nos remete ao tempo final. Então não é à toa essas coisas. Eu sei que eu estou, parece que eu estou misturando as coisas, mas não estou não. Aguenta aí um pouquinho. Você vê que faz sentido isso que eu estou falando, né? Você vai ver que Deus não usou esse modo de se apresentar para a igreja à toa. Então você vai perceber que em Daniel 10, que o profeta Daniel viu Jesus com os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E o que está acontecendo naquele contexto de Daniel 10? Quando você for estudar, você vai ver que é a explicação de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, e que é a explicação também das 70 semanas. E quando você vai ler Daniel 10, 11 e 12, você vai ver que ali está explicando a última semana do profeta Daniel, e Deus está frisando, sempre como ele faz, a última parte da última semana, que é a última metade, os últimos 3 anos e meio. Então é esse contexto que Deus quer que você se lembre. Ele não quer que você veja ele se apresentando para a igreja de Tiatira, onde tem uma prostituta, no contexto de Elias. Ele não quer que você veja ele se apresentando com os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, para você somente dizer, isso tem em Daniel 10. Não, ele está buscando um contexto histórico na sua mente e através de uma imagem te dando muitas informações. Então quando você pega todas as peças das 7 igrejas, você vai ver que Deus está remontando um quadro dos últimos 7 anos. Isso é o que Deus está mais interessado. E ainda fazendo uma alusão aos 7 dias da criação. É maravilhoso. 7 igrejas que existiram no contexto histórico. Existiram todas elas naquela época, mas remontando um quadro profético para a gente entender bem, com muito mais revelação, o que vai acontecer nos últimos 7 anos das 70 semanas, aonde se começa a abrir os 7 selos e aonde começa a tocar as 7 trombetas. Tudo alinhado. Então, veja que essa parte que eu frisei para vocês, ela está aqui na 5ª visão do profeta Zacarias. E como a gente tinha parado na 6ª visão, que é um rolo voante, ele tinha aqueles comprimentos, e esse rolo é a maldição que sai por toda a terra. Na próxima visão, Deus estava interessado em mostrar para Zacarias um efa com uma mulher dentro do efa, que é a mulher da impiedade. Aí 2 mulheres com asas de cegonha pegaram o efa, levantaram ele entre o céu e a terra e levou para a terra de Sinar. Na terra de Sinar é onde está a Babilônia. Era a terra onde estavam os deuses de Nabucodonosor. Bom, como eu disse, não vou entrar nesses detalhes aí, mas nos remete ao tempo final. Então foram 7 visões, entendeu? Lembrando das 7 visões, do capítulo 1 do profeta Zacarias até o capítulo 5, ele tem essas 7 visões, na verdade é 8, né? Esqueci da 8ª aqui. A 8ª visão, ele vê 4 cavaleiros, que faz lembrar bem os cavaleiros de Apocalipse, e é explicado que são os 4 ventos do céu. E ali vai aparecer mais uma vez a palavra renovo. 2 vezes a palavra renovo aparece no profeta Zacarias. Outro tema muito importante para estudar. Então foram 8 visões, né? Do capítulo 1 até o capítulo 5 ele tem essas visões. O homem das murtas, que é o anjo do Senhor, onde aparece também os 4 cavaleiros de Apocalipse, foi a primeira visão. Os 4 chifres e os 4 ferreiros, com
com todo aquele contexto, foi a segunda visão. A terceira visão foi o homem que tem um cordel para medir Jerusalém. A quarta visão é o sumo sacerdote Yehoshua e Satanás para acusar ele. E aí foi mudada as vestes dele, e ali Deus falou do renovo. Deus aproveitou para falar do renovo. E também apareceu a pedra que estava diante do sumo sacerdote, que tem 7 olhos. E Deus falou que ia tirar, ia pôr fim na iniquidade em um só dia. A quinta visão foi a menorá com as 2 oliveiras, dos 2 lados da menorá, que foi explicado para Zacarias que são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor, nos remetendo a Apocalipse 11. Não só para a gente falar, apareceu em Apocalipse 11, que interessante. Não é só para isso. Você precisa entender a ideia aqui. Por isso que não pode nunca deixar de entender o contexto histórico, original, literal, para entender o espiritual depois. Sexta visão foi o rolo voante que contém a maldição. Sétima visão foi aquela mulher dentro de um efa, que é a impiedade, sendo carregada por 2 mulheres com asa de cegonha. E oitava visão, os 4 cavaleiros de Apocalipse, sendo dito que são os 4 ventos do céu, e ali aparecendo o renovo. Essas foram as visões, ok? Aí eu separei um outro papel aqui. Que eu marquei 7 pontos no livro do profeta Zacarias que fala de Cristo. Se você usar com perfeição o livro do profeta Zacarias, você vai ver que Deus usa 7 pontos para falar da primeira vinda do Messias, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta, sem precisar ir para outros profetas, usando somente Zacarias. É claro que Deus procura a soma dos profetas. Se você for buscar os outros profetas, fica tremendo isso, né? Mas eu separei aqui 7 pontos, que é o que dá pra gente estudar também. E você vai ver como tudo isso está tudo relacionado com as 2 casas de Israel. Se você não conhece sobre as 2 casas de Israel, o livro do profeta Zacarias e outros profetas é semelhante a um livro fechado, um livro oculto. Você lê e não pode entender, porque você não entende o que Deus está falando a nosso respeito. Você só pode entender o que Deus está falando para o passado. Você não vai entender Deus profetizando através de um contexto histórico. Você não vai entender a grande jogada que Deus fez. Se você conhece sobre as 2 casas de Israel, você coloca os judeus em um cerco, aonde eles têm que cair no Novo Testamento. Eles têm que reconhecer a Cristo, por causa das 2 casas de Israel também. Porque quando se fala de 2 casas de Israel, se fala de plantação. E quando se fala de plantação, como tem no livro do profeta Zacarias, só que eu não quero falar das festas nesse livro agora, né? Não falar todos os detalhes, porque desvia um pouco o assunto, né? Tem que explicar, às vezes a pessoa não conhece muito bem as festas, então, mas está relacionado. Quando se fala das 2 casas de Israel, se fala de plantação. Quando se fala de plantação, se fala das primeiras chuvas e das últimas, e a chuva serôdia está aqui no profeta Zacarias. E quando se fala de chuva, você tem que entender para que caía a chuva na terra de Israel. Porque quando Israel não obedecia a Deus, Deus fechava as janelas do céu para não cair chuva. E sem chuva eles não têm primícias. Sem primícias, o povo tem fome. As primícias trazem justiça para o povo, porque as primícias alimentam o povo. Não é só para as pessoas receberem as primícias e colocar no bolso. Era para alimentar o povo. E primícias não era nem dinheiro, era alimento, era frutos da terra. E se o povo não desse as primícias para Deus, eles não seriam aceitos na terra, porque as primícias traria aceitação para o povo na terra. Daí que vem Cristo, as primícias. E quando as outras nações não obedeciam a Deus, Deus não fecha a janela dos céus para as outras nações. Deus fecha em Israel, porque eles receberam muito. E para quem Deus muito deu, Ele cobra muito também. Bom, por que eu falei tudo isso até agora? Porque quando você vai olhar para as visões que o profeta Zacarias teve, você vai perceber que entre essas visões, Deus falando algumas coisas, por exemplo, anunciando a vinda do Messias, falando para o povo se animar, porque qual é a finalidade da mensagem do profeta Zacarias? Para que Deus deu essa mensagem para eles? Foi Zacarias e Ageu que profetizaram, 2 testemunhas. Eu até marquei aqui, num outro papel, uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava escutando o profeta Zacarias, né, através do YouTube hoje. Enquanto eu fazia as coisas, eu estava escutando o livro. Eu tenho o hábito de escutar bastante e anotar. Se você não anota, pouca informação você vai reter. Você não vai entender o porquê das coisas.
E eu anotei o seguinte, que lá em Zacarias, Deus vai falar de 2 oliveiras, 2 ungidos, vai ter Zorobabel e Josadaque, que esses nomes revelam coisas para a gente a respeito de Cristo. Vai falar das 2 casas de Israel, vai falar de Ageu e Zacarias, vai falar das 2 testemunhas, e ele vai falar de Efraim e Judá, que são as 2 testemunhas lá em Apocalipse. São 7 coisas que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante. Por que você acha que no capítulo 4, Deus está mostrando 2 oliveiras para o profeta Zacarias e fala, essas 2 oliveiras são os meus 2 ungidos que estão diante do Senhor, do Deus de toda a terra. E lá no capítulo 8, Deus vai falar para as 2 casas de Israel. Qual é a associação disso? E no capítulo 9, você vai ver Deus falando de Efraim e Judá. Você vê que quem não conhece as 2 casas de Israel é um livro fechado, selado, lacrado. A pessoa não pode entender isso. Então, as mensagens, se alguém te perguntasse hoje qual foi a finalidade das visões do profeta Zacarias no contexto histórico, você saberia responder? Quando você vai ler Zacarias e Ageu, você precisa ler Neemias e Esdras. Zacarias e Ageu, Neemias e Esdras, esses 4 profetas, eles entram em Daniel 9, do verso 24 ao 27. Sabe e entende, desde quando for dada a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E vai falar que as praças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O ponto de partida para edificar aquela cidade, aquele templo, no tempo de Neemias, o ponto de partida era o decreto. E a partir daquele ponto de partida começaria a contar 70 semanas. As 70 semanas são contadas e repartidas visando aquele tempo. Você não pode esquecer disso. As pessoas se perdem nessa conta. Elas começam o ponto de partida olhando para o tempo de Neemias e se perdendo na conta. Vai parar na semana 69 no tempo de Cristo e o templo que começou lá no passado. O que era aquilo então no começo? Então, essa parte que fala os tempos angustiosos, a cidade seria edificada, o templo também, mas em tempos angustiosos, para você entender como foi esses tempos angustiosos, você tem que ler Neemias. E Esdras também, mas Neemias é o que destaca como foi difícil a construção da obra. Sanbalate, um árabe e um amonita, eles fizeram de tudo para parar a obra e conseguiram parar ela por um tempo. Você vê, Sanbalate, eu não sei muito bem o que significaria esse homem representante de um país que eu nem lembro agora, mas está escrito. Árabe, isso daí não tem como negar, né? Árabe, o representante dos islamitas, de Edom, e o amonita, atrapalhando a edificação da obra de Deus. Aí então, eles fizeram de tudo para pegar Neemias também, para tentar matar ele. Então Neemias, aí está narrando o tempo angustioso, né? Neemias, ele armou todos os seus servos com arma. Eles tinham numa mão o instrumento para edificar a cidade e na outra mão armas. Teve que colocar, sabe, servos, soldados, vamos dizer assim, nas portas, sabe, nos lugares, por todos os lados, porque eles queriam que Sanbalate e esse amonita com esse árabe, eles estavam mandando carta para o rei, falando um monte de mentira, tanto é que o rei mandou parar a obra, o rei Dario, não o primeiro, o segundo, e aí isso atrapalhou a edificação da casa de Deus e até fez parar por causa do decreto do rei Dario. E imagine como fica difícil construir a casa de Deus se você está com arma na mão. Você já não tem as 2 mãos livres para a edificação. E eles estavam prontos para a guerra. Aí, para esses tempos angustiosos, que você precisa de Esdras e Neemias, Deus levanta os 2 profetas, Ageu e Zacarias, para eles profetizarem e animarem o povo. Tanto é que aquela visão de Zacarias no capítulo 4 foi direcionada a Zorobabel, aquele que começou a edificar a casa de Deus. Quando foi mostrado aquelas 2 oliveiras, com aquele menorá, Zorobabel não entendeu tudo, é claro, mas Zorobabel sabia que a menorá está relacionada com a menorá do tabernáculo, aonde tinha que ser trazido azeite para iluminar aquele tabernáculo. E o que tinha na mente de Zorobabel? Zorobabel não sabia tudo que estava sendo falado, tudo que Deus estava falando
para o futuro, mas ele sabia a mensagem que Deus estava dando para animar ele. Eu vou ler os textos, mas deixa eu explicar o que ele tinha na mente. Imagine que você é Zorobabel. Você está naquela época, você colocou o fundamento do templo, que Deus prometeu que ia ser edificado, mas vem os inimigos, cerca Jerusalém, começa a tentar pegar Neemias, desanima o povo, manda carta para o rei Dario, mentindo que o povo ia fazer uma rebelião, e ainda a carta estava escrita, não estou lembrado agora, me fugiu da cabeça o nome, mas foi falado para o rei, olha, procura nos arquivos que você vai ver que Jerusalém é uma cidade rebelde, que ela sempre se revolta contra os reis e o rei vai perder o domínio. Eles não vão pagar impostos. E aí o rei Dario mandou parar a obra e ficou parada. Depois Artaxerxes veio, com um contexto também, né, que não vou falar agora, e deu um decreto para voltar à edificação da obra. E aí fica difícil, o povo desanima, mas aí Deus levanta 2 profetas e um deles usa visão, sabe? Deus falou através de visão. Deu uma visão para o profeta e ele foi falar. Mostrou 2 oliveiras, uma menorá, né? As oliveiras vertem azeite de ouro. Foi falado aos meus 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Fazendo uma alusão até mesmo àqueles 2 profetas, Ageu e Zacarias. Porque foi por causa da profecia deles que a obra continuou e terminou. Vou ler os versos para mostrar para vocês. Então, sempre usando o número de 2. E você vê lá que tinha Zorobabel, que era o rei, o governador, aquele que colocou o fundamento do templo, e também tinha o sumo sacerdote Yehoshua. Esses 2, sempre número de 2 no profeta Zacarias. Isso faz lembrar eles também, porque eles eram autoridade no povo. E também tinha Neemias e Esdras, número de 2, sempre Deus usando o número de 2, eles são os destaques. E para que serve a visão da menorá? Olha, a menorá ela tinha que estar dentro do tabernáculo, os filhos de Israel tinham que trazer azeite, e os filhos de Israel são as 2 casas de Israel. Eles tinham que trazer azeite para ir para o sumo sacerdote fazer aquele trabalho com seus filhos, para deixar 7 lâmpadas acesas o tempo todo, não podia apagar. E isso é sacrifício da tarde e da manhã, sabia? O sacrifício da tarde e da manhã, pode ler lá em Êxodo. Arão e os seus filhos tinham que pôr as lâmpadas em ordem e depois queimar o incenso no altar, nessa sequência. E isso, tarde e manhã, está escrito lá, tarde e manhã. Ou seja, é sacrifício contínuo, isso daí. E se Deus mostrou isso, estava querendo dizer para Zorobabel, essas coisas vão voltar a acontecer. E com isso eles se animaram. Então essa ideia que passou na mente de Zorobabel quando ouviu essas mensagens. Esdras capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ildo, profetizaram aos judeus, presta atenção nisso, profetizaram aos judeus, casa de Judá, que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque. Na verdade, quando você lê isso daqui em hebraico, né? Porque Josadaque, essa palavra Zedek é justiça, né? Deus é justiça, e é um sumo sacerdote. Levantaram esses 2 e começaram a edificar a casa de Deus, que estava em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Pode anotar esse verso que eu mostrei para você, que é muito interessante. Esdras 6, outro verso chavão, Esdras 6:14. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu e de Zacarias, filhos de Ildo, edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandamento do Deus de Israel. Lembra então que quando eles começaram a edificar, deixa eu terminar de ler. De acordo com o mandamento do Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Você vê que aqui está mostrando que o povo foi animado, ia prosperando e edificando a casa por causa da mensagem de Ageu e Zacarias. O livro de Ageu são só 2 capítulos fundamentais também, que não vai dar para estudar nesse vídeo. Estamos estudando Zacarias. E eles terminaram a obra conforme o decreto. Isso quer dizer que, lembra em Daniel 9?
Quando for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, começa a contagem das semanas. Só que ia ter tempos angustiosos. Os tempos angustiosos são narrados mais no livro de Neemias, mas precisa ler Esdras para pegar esses versos-chave aqui também. Então, os tempos angustiosos é narrado no tempo de Neemias. E para esses tempos angustiosos, levantou esses dois profetas. Então, a pergunta é: qual é a finalidade das visões que Deus deu para o profeta Zacarias? E a resposta correta é: para animar o povo, para eles terminarem a obra que começou no decreto. Entendeu? Essa é a finalidade da mensagem. Agora, olha o mistério das 70 semanas, que está meio desapercebido, né, entre as pessoas que estão ensinando as 70 semanas. Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão. Que visão? Profecia. Qual? E para ungir o santo dos santos. Só nessa parte, se você não sabe que visão que tem que ser selada quando se completar 70 semanas, esquece o que você tem escutado das 70 semanas. Volta a estudar o profeta Daniel de novo, porque você não vai entender as 70 semanas. Tem que saber qual é essa visão. No meu vídeo, que eu estou terminando ele já, vou lançar no YouTube aí junto com esse, eu estou explicando isso. Mas o que eu quero destacar é o Santo dos Santos. Qual é o Santo dos Santos que tem que ser ungido? Que tem que estar ungido no final das 70 semanas. Não quer dizer que ele tem que estar ungido lá no finalzinho das 70. Pode ser em qualquer parte das semanas. Mas tem que estar ungido. E essa unção do santuário, você tem que entender também qual é a linguagem, o que significa isso na mente deles. Tem que ler Êxodo. O santuário ele é ungido uma vez por todas, quando ele é edificado. Tem a ordem de ungir. Você unge o altar, vai ungindo tudo que está no tabernáculo até chegar lá na Arca da Aliança, o Santo dos Santos, e é consagrado a Deus. Não precisa ficar ungindo todo ano. Só que se o santuário é derrubado, então ele precisa ser levantado e ungido. Era o caso da oração de Daniel, que estava orando a respeito do santuário que estava arrasado e que voltaria a ser profanado no tempo da Grécia. Aí que está o mistério, um grande mistério, que nem vamos, porque isso é a visão, isso é o que se refere à visão. A visão aqui do capítulo 9 que tem que estar selada, não pode estar fora desse pacote aqui de 7 pontos, 7 maravilhas. Tem que estar confirmada a visão e ungindo o Santo dos Santos. Essa visão é do capítulo 8. E aí Deus vai fazer você calcular as coisas e receber muita informação espiritual. E as pessoas não estão fazendo esse cálculo. Estão fazendo cálculo em semanas de anos, mas estão esquecendo do contexto histórico, do que está realmente querendo dizer aqui. Para Deus poder nos revelar o futuro através do desenho do passado. Só que se você não enxerga o desenho no passado, o que vai ser te revelado? O que você vai entender sobre o futuro? Deus usa o contexto histórico para profetizar para o futuro. Deus sempre usou o contexto histórico sem que você anule ele, mas que você entenda ele, para através dele você entender o futuro, através do contexto histórico desenhado para você.